Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à Igreja Virtual, onde nós temos uma palavra de fé e de esperança para o teu coração, para aquilo que Deus tem para falar para a tua vida. Sem mais delongas, abra aí o texto da palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 1, diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adalias de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Hoje nós queremos falar para você sobre organizando a direção das nossas vidas. Em alguns momentos, queridos, de nossas vidas, é importante analisar a maneira como estamos dirigindo as coisas que estão ao nosso redor e que podem nos trazer alegrias ou tristezas. No estudo de hoje, eu quero analisar com você, e nós vamos analisar juntos, a maneira de viver de um rei que não deixou os maus exemplos ao seu redor influenciarem a forma de dirigir sua vida e o povo de Deus. Josias, amados, é considerado um dos reis mais exemplares nas Escrituras, na palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 23, versículo 25, você pode ler isso. Mas quando ele assumiu o reino, tendo apenas 8 anos de idade, tudo estava arruinado. O templo estava arruinado, o culto a Deus, o reino inteiro estava arruinado. Havia pecado, havia idolatria e opressão. Mas o que ele fez? Com 8 anos de idade, ele buscou a Deus e consertou o seu reino. A pergunta é: como anda o reino, o governo de sua vida? O pregador, o sábio pregador, antes que ele ministre a palavra de Deus aos seus ouvintes, ele primeiro ministra a si mesmo. Todo pregador sábio, ele ministra a si mesmo, ele traz a palavra ao seu coração. Ou seja, eu estou ministrando essa palavra para você, mas primeiro eu ministrei a mim. Primeiro eu estudei o esboço e ministrei a mim, e vi algumas coisas que precisam ser mudadas. Muitos estão justificando suas decisões alegando que a minha vida está desgovernada, desorientada, com áreas fora do lugar, não consigo mais assumir o controle. O que fazer nesta situação? A minha educação e o meu caráter foram prejudicados pelas dificuldades em que viveram meus pais. Não consigo superar o exemplo negativo de meus familiares. Não consigo vencer as pressões do mundo. Não consigo ser diferente, não consigo ser fiel e puro, não me contaminar com a cultura maligna e pecaminosa do mundo. O que eu devo fazer para cumprir a vontade de Deus? Alguns exemplos da vida de Josias podem nos ajudar, podem te ajudar. E nós vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo: Josias assumiu as suas responsabilidades. Não coloque a culpa em ninguém, não coloque a culpa nos teus familiares. Não coloque a culpa nos teus pais. Você é o próprio culpado pelos teus problemas. Você é o culpado pelos teus próprios problemas. A Bíblia diz, o Senhor Deus escrevendo através do rei Salomão, ele diz que o homem lamente-se pelos seus próprios pecados, pelos seus próprios problemas. Então não adianta você querer culpar a ninguém. Culpar seus pais, seus familiares, pelos seus problemas, pela desorganização do reino da sua vida. Você é o próprio culpado. Então nós somos os próprios culpados pelos nossos problemas. Não consigo vencer as pressões do mundo. Não consigo ser diferente. Mas você consegue, é só você querer ser diferente. É só você querer ser diferente. Então Josias assumiu a sua responsabilidade. Ele era rei e ele tinha que viver como rei. Decidiu, portanto, seguir o exemplo do rei Davi e não de seu avô Manassés.
e nem de seu pai Amon. Se você ler a história de Manassés, se você ler a história de Amon, você verá que esses dois reis, principalmente Manassés, foi o mais perverso rei de Israel. Um homem que foi criado aos pés do Senhor, aos pés dos sacerdotes, louvando a Deus, sendo levado para a escola bíblica dominical, para o templo, para buscar ao Senhor. Mas quando assumiu o seu reinado e o seu poder, e assumiu a sua maioridade, não digo nem até maioridade, mas quando ele se sentiu que ele estava no reino, no poder, então ele fez tudo o que ele quis fazer. Agora quem manda aqui sou eu, e acabou. Mas isso é uma outra história, um outro estudo. Então, Josias não quis seguir o exemplo de seu avô Manassés, nem de seu pai Amon. Você pode ler essa história em 2 Reis, capítulo 21, 16, 18, e a história de Manassés em 2 Reis 19, 26, de Amon, em versículo 19 e 26. Você pode ler sobre Josias também em 2 Reis 22, 1, 2. Precisamos assumir, queridos, o controle de nossa vida. Quantas vezes colocamos a culpa de nossos problemas em outras pessoas? Não podemos culpar nossos pais em nossa cultura. Precisamos decidir qual será a nossa referência, ou seja, os modelos do mundo ou Jesus Cristo. Qual é o teu referencial? Os modelos do mundo ou Jesus Cristo? Josias tinha só 8 anos e já tinha decidido servir a Deus no modelo do rei Davi. Ele só tinha 8 anos, querido. O que pensa uma criança de 8 anos? Ele só tinha 8 anos, mas ele decidiu no seu coração seguir o exemplo do rei Davi. Simplesmente, ele conhecia a história, né? Ele leu os pergaminhos bíblicos e a história do rei Davi, e ele decidiu no seu coração seguir então ao rei Davi, ser o seu referencial. A segunda coisa que nós podemos ver no estudo dessa noite é: para organizar nossas vidas, precisamos redescobrir o valor da Bíblia como palavra de Deus. Você precisa redescobrir o valor da Bíblia como a palavra de Deus. Quando você ora, você fala com Deus, né? A oração é falar com o Pai. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você estuda a Bíblia, Deus fala com você, porque a palavra de Deus é a boca de Deus falando ao teu coração, falando à tua vida. Então quando você ora, você fala com Deus. E quando você estuda a Bíblia, Deus fala diretamente com você. Nos dias de Josias, a palavra de Deus estava esquecida, e por isso tudo estava em desordem e pecado, né? Não havia discernimento do certo e do errado. Não havia discernimento disso. Somente quando assumimos o desafio de estudarmos profundamente a palavra de Deus, as Escrituras, é que conseguimos organizar nossas vidas, porque é através dela que conseguiremos discernir a direção correta para cada área de nossa vida. Para cada área. Deus, a palavra de Deus tem tudo que você precisa. Ela tem a direção para tudo que você, para todas as áreas da sua vida. A palavra de Deus tem a direção, tem a resposta certa. O que você precisa para realizar um estudo mais profundo da palavra de Deus? O que você precisa para realizar isso, né? Então que você possa, a partir deste ano, queridos, começar uma leitura bíblica diária. Faça uma leitura da palavra de Deus diariamente. Comece a estudar a palavra de Deus diariamente. Coloque em seu coração que você irá fazer isso e coloque em prática. Comece a estudar a palavra. Eu quero recomendar que você possa começar pelo Novo Testamento. O Velho Testamento é meio difícil, mais complicado para que você possa entender. Então comece a estudar o Novo Testamento a partir do Evangelho de Mateus e vá até Apocalipse, capítulo por capítulo, vá até Apocalipse, vá marcando. Quando estou estudando a palavra de Deus, eu sempre leio 5 capítulos por dia. E o que eu faço? Eu leio o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, 5. No 5º capítulo, para começar o 6º capítulo, no 5º capítulo eu marco, boto a data do dia, a hora e o local. Eu escrevo, minha Bíblia é toda rabiscada, e eu escrevo ali, coloco a data, a hora e o dia. No outro dia eu começo do 6º capítulo, porque eu sei que no 5º capítulo eu parei e marquei, está tudo rabiscadinho ali, tudo direitinho. E assim vou lendo até chegar ao final. Depois que você lê o Novo Testamento, você começa então a ler o Velho Testamento a partir de Gênesis ou a partir dos profetas menores. Você, quem sabe, a partir da história dos reis, aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no teu coração para que você faça. Amém? Terceira coisa, para organizarmos a direção de nossa vida, temos que remover o mal da forma radical.
Precisa remover o mal da forma radical. Josias